sou seguidor de vocês. E a partir do podcast de vocês me deram a ideia de startar um novo negócio que eu já estava em mente. E daquilo ali acabou mexendo com a minha cabeça, e é esse o sentido que vocês falam de comunidade. Quando a gente fala de monitoramento e observabilidade, muitas das pessoas estão acostumadas a monitoramento de infraestrutura, monitoramento mais simples, e a maior dificuldade é exatamente o gatilho, você enxergar a necessidade ali e você realizar essa aplicação. Então, através do monitoramento e observabilidade, a gente pode atingir diversos temas, desde monitorar um servidor se está tocando CPU, até mesmo monitorar um setor financeiro, se eu tenho transação negada, quantas transações negadas em determinados períodos eu tive, e para você ver como isso traz impacto. Quando a gente fala de monitoramento, ele traz impacto na área técnica. Então a gente consegue monitorar o que está acontecendo ali para a pessoa técnica atuar em cima de determinado incidente, determinado problema. Quando a gente passa a falar de observabilidade, a gente abrange um pouco mais. A gente começa a olhar mais para a área do negócio, entender o negócio como um todo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Estamos no 12º episódio. Gosto de reforçar, mais de 12 horas de conteúdo produzido, totalmente de graça para a comunidade, trazendo tanto executivos quanto profissionais especialistas, iniciantes. Estamos mais uma vez aqui nos estúdios DW, nossos parceiros. Perfeito. Senhor Adriano Tanes, meu grande parceiro e amigo, quem que está por vir aí hoje? Boa, show de bola. E aproveitando, né, Ademar, a gente está em diversas plataformas. Perfeito. Então estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Applecast, também no YouTube Music. Então você pode nos assistir enquanto dirige o seu carro tranquilamente e absorver muito conteúdo bacana. E o que nós temos aqui, vai lá, Ademar. Rapidinho, não perder a oportunidade. Boa. Segue a gente no LinkedIn, segue a gente no YouTube. No LinkedIn a gente está com um crescimento exponencial. Pedir a força aí dos nossos colegas do LinkedIn. Dá uma ajuda aí pra gente no YouTube, pra gente seguir crescendo na mesma proporção que a comunidade do LinkedIn, pessoal. Obrigado. E vem muita coisa boa por aí. Estamos em NDA com algumas empresas. Algumas não, uma empresa aí que vem coisa astronômica. A gente vai que não tem no mercado. Revolucionar como que a gente entrega observabilidade no Brasil e no mundo. E hoje nós temos um convidado que é um seguidor do Tecops. Olha só que honra, cara. Inclusive, no bastidores aqui, a gente incentivou o cara com uma ideia aí que eu a acho... criar uma empresa. Que é uma ideia que, sensacional, cara. E não é de São Paulo. Não é do São Rio, Paulo. Veio para a AWS Summit, certo? E isso é o que nos move, né, Ademar? É o combustível que a gente precisa, né? Que é entregar conteúdo de qualidade, de graça, porque a gente faz isso com carinho, né? Aquilo que a gente acredita, é aquilo que está no nosso coração e vem impactando vidas. Somos incentivados e queremos ser incentivadores e propagar isso daí. O Matheus, que está aí se tornando empreendedor, não sei se é a primeira vez, mas é muito bacana. Acho que o Brasil precisa muito mais disso daí, de pessoas que colocam a cara, que peita, que vai, entrega algo de qualidade, quer fazer, entendeu? Então, bem-vindo, Matheus. Obrigado. Vou me apresentar aqui, né? Me chamo Matheus. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. Trabalho já na área de observabilidade e monitoramento há mais ou menos 5, 6 anos. E é muito legal estar aqui, como eu disse, né? Eu estou aqui hoje com vocês no podcast, sou seguidor de vocês. E a partir do podcast de vocês me deram a ideia de startar um novo negócio que eu já estava em mente. E daquilo ali acabou mexendo com a minha cabeça, e é esse o sentido que vocês falam de comunidade. É a gente criar forças. Então, assim como eu tive uma ideia através de um podcast, numa conversa que vocês publicaram, eu acho legal também o pessoal que está assistindo, né, incentivar cada vez mais o canal aqui para estar crescendo e trazendo mais conteúdo, conforme também falou, de graça, e incentivando mais pessoas, e quem sabe amanhã pode ser aí você que está assistindo, sentado aqui conversando e trocando essa ideia. Cara, fico super feliz de verdade. É uma ideia que eu sou apaixonado na ideia.
pode ter certeza que eu vou divulgar o seu produto. Com certeza. Que é uma mão na roda, a gente vai chegar lá, a gente vai falar. E conta um pouquinho mais do Matheus. Fala aí um pouquinho mais do Matheus, tanto pessoal quanto profissional. Cara, vamos lá. Eu tenho 26 anos, sou casado. A minha esposa também está aqui por São Paulo, por sinal, fazendo especialização na área da saúde. E isso me move bastante também, que eu falo bastante sobre tecnologia e eu gosto muito de tecnologia. Eu tento impactar o máximo de pessoas possíveis à minha volta em relação a isso. E eu sou muito apegado à observabilidade e monitoramento. Aonde eu vou, eu tento enxergar uma necessidade. Tem uma frase que eu carrego comigo desde o início da minha carreira. Aonde há uma necessidade, sempre vai haver uma oportunidade. Então, você precisa só saber, correr atrás e atender aquela necessidade de uma pessoa. Então, a maior dificuldade é você tentar entender a necessidade, seja de uma pessoa, de um indivíduo, de um colega de trabalho, de uma empresa, de um determinado setor, e você conseguir atender daquilo ali, você agrega muito valor. Então, é algo que eu carrego muito comigo e eu gosto de compartilhar muito também. Eu já fui palestrante nas ABEX Conference em 2022. Em 2023, eu não consegui estar participando. Em 2024, eu, por conta da empresa que estou abrindo, não consegui estar presente também. Mas através, né, dos canais digitais, inclusive, eu estava assistindo a live das ABEX Conference e lá que foi realmente onde surgiu a ideia dos módulos dentro dos ABEX, da questão de observabilidade, de olhar que o mercado está olhando com um olhar diferente para isso, né? Antigamente o pessoal falava muito de monitoramento, falava as ABEX, vou monitorar um servidor Linux, eu vou monitorar uma máquina, não. E a gente vê a evolução, olhando lá para trás, e hoje as ferramentas, como elas se encaixam, né? A gente consegue ver dentro de vários segmentos. Eu já passei em setores financeiros, de varejo, já passei em setor órgãos públicos fora do país. Então, em cada empresa dessa que eu passei, né, desse segmento diferente, eu consegui ver necessidades similares ali, que independente da ferramenta que estava utilizando, o usuário, a empresa, o CEO, os diretores, a necessidade sempre era a mesma. Então, tinha um ponto em comum que é legal de ter, né, essa questão de flexibilidade das ferramentas, que traz essa questão também de evolução, que nos move, que eu gosto muito. Eu estou abrindo essa empresa e eu tenho certeza que após eu abrir essa empresa vão vir outras e isso vai me dar mais combustível para criar mais conteúdo. Assim como vocês também iniciaram esse podcast aqui, que para mim foi genial a ideia de vocês de falar observabilidade, monitoramento e trazer esse conteúdo para o LinkedIn. E eu passando pelo LinkedIn, na hora que eu bati o olho, eu falei, observabilidade, monitoramento e inteligência artificial, peraí, deixa eu parar aqui e assistir um pouquinho. Aí eu olhei daquilo ali, eu falei, cara, eu preciso ir lá para tentar dar força e também para passar também um pouco do testemunho, né? Que eu assisti o vídeo de vocês, fui impactado lá na ponta e consegui criar até mesmo um produto. Através de um bate-papo que vocês dois tiveram, consegui criar um produto e que vai acessar, assim, não somente aqui no Brasil, mas globalmente todos os usuários da ferramenta. E a ideia é que não seja somente dessa ferramenta específica, mas o ponto mais legal disso tudo, que vai ser a primeira empresa focada em desenvolvimento de módulos do mundo dessa ferramenta. Olha então, só, é um grande diferencial. Ó, impressionante. A gente chegou no começo de tudo, trouxemos diversos líderes e o pessoal da Jornada Colaborativa, um abraço aí, Jornada da Observabilidade, saindo o livro aí. Boa. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos sim. Jornada da Observabilidade vai ter lançamento no dia 19 de setembro. E a gente, né, reforçando pro pessoal, a gente é coautor. Um podcast coautor e foi um trabalho bastante bacana da Jornada Colaborativa, trazendo as principais autoridades do Brasil no tema. E a gente teve a honra de ser convidado. Então, agradecendo a Jornada Colaborativa, agradecendo o William Lavieri, perfeito, a Tati e a Andrea. E é isso. E a gente começou falando, né, sobre isso tudo. A Jornada Colaborativa, que a gente falou, é um exemplo que no Brasil é um celeiro de grandes profissionais. Perfeito. Celeiro de ideias. Um abraço pro Vitão da DGB, uma empresa brasileira que nos enche de orgulho, cara.
Eu sou apaixonado na DGB, eu gosto de vestir a camisa daquilo que eu acredito. Eu já acreditei no seu produto. Não é porque foi uma ideia nossa, que nada do tipo. Eu já acreditava na ideia e ver um brasileiro colocando a mão na massa e fazendo e produzindo, tenho certeza que vai pra frente. E você reforça, mais uma vez, que bons profissionais nós temos. Então temos que divulgar, temos que colocar a cara, peitar e fazer e colocar a ideia em prática. Não é fácil, você deve estar vendo aí Sim. que abrir uma empresa, tem burocracia, fazer networking, mas o brasileiro é raçudo, o brasileiro consegue. Agarra. Agarra. Vamos falar de garra sempre, né? Boa, agora a gente falou aqui, né? A gente deu uma bela introdução de monitoramento, né? Deu uma observabilidade. Aí vamos falar um pouquinho disso, né? Explicar para o pessoal que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Monitoramento e observabilidade são coisas distintas? É a mesma coisa? Porque lá no passado, né, não tinha o termo observabilidade. E por que agora segregou? Né? Então é legal dar a sua visão do monitoramento, observabilidade, para trazer essa explicação para a galera. Isso eu acho muito legal, porque eu vejo isso muito pegado também na questão do DevOps, né? Que antigamente não existia DevOps, não se falava DevOps. Perfeito. E casa muito com essa ideia de monitoramento e observabilidade, que você tinha áreas distintas cuidando de problemas diferentes, mas que precisavam estar conversando para ter um resultado melhor. E eu pego muito bem nesse ponto de monitoramento e observabilidade. Quando a gente fala, eu entendo que o monitoramento e observabilidade, eles trabalham em conjunto, é um elo só. Quando a gente fala de monitoramento e observabilidade, muitas das pessoas estão acostumadas a monitoramento de infraestrutura, um monitoramento mais simples, e a maior dificuldade é exatamente o gatilho, você enxergar a necessidade ali e você realizar essa aplicação. Então, através do monitoramento e observabilidade, a gente pode atingir diversos temas, desde monitorar um servidor se está topando CPU, até mesmo monitorar um setor financeiro, se eu tenho transação negada, quantas transações negadas em determinados períodos eu tive, e para você ver como isso traz impacto. Quando a gente fala de monitoramento, ele traz impacto na área técnica. Então, a gente consegue monitorar o que está acontecendo ali para a pessoa técnica atuar em cima de determinado incidente, determinado problema. Quando a gente passa a falar de observabilidade, a gente abrange um pouco mais. A gente começa a olhar mais para a área do negócio, entender o negócio como um todo e criar um escopo só, que é o que é feito dentro hoje de DevOps, que a gente vê o pessoal que cuida de infraestrutura, que cuida da aplicação, e isso vem muito forte dentro dessa área de monitoramento e observabilidade. E cada vez mais, né, eu vejo que os profissionais, eles precisam estar se dedicando, desde ferramentas que são pagas, mas a gente tem ferramentas como o próprio Zabbix, que é de código aberto. Eu mesmo aprendi o Zabbix na raça, e o brasileiro é isso, cara, é na raça. E é muito legal isso, porque eu tinha como um desafio. Eu falei, cara, eu consigo aprender o Zabbix, eu consegui me tornar especialista, eu já consegui atuar como engenheiro de monitoramento dentro de uma organização pública fora do país, representando uma ferramenta dessa. Então, agora o meu maior desafio é fazer uma pessoa que não tem ideia do que é nem tecnologia e o que é Zabbix, aprender Zabbix e colocar ela dentro do mercado. Bacana. Então, parabéns. a partir daí eu chamei um amigo que eu tenho muito orgulho, um amigo de infância que eu tinha. Ele trabalhava em uma loja de vendendo carros, ele era vendedor de carro, e ele sempre me via, poxa, eu acho muito legal as coisas que você faz, a sua evolução da sua carreira. Eu falei assim, olha, no dia que você decidir que você quer, eu te dou a oportunidade, você vai ficar comigo 3 vezes no meu lado enquanto eu trabalho, você vai observar, é até legal, gente, observabilidade, como que tudo está entrelaçado, você vai observar, vai olhar tudo que eu estou fazendo, e a partir daí a gente começa a trabalhar mais a parte também comportamental da pessoa, né, a parte do soft skill também que precisa ser trabalhados. Então, eu consegui fazer, né? Eu não gosto, falando assim, eu pareço até que eu estou vendendo um curso, mas eu não sou desse setor, pretendo entrar nesse segmento de vender curso, mas eu consegui fazer um cara que vendia carros, que não entendia de tecnologia, entrar para um mercado
que nem se passava pela cabeça dele, E é complexo. que é complexo de se entender. Quando a gente fala de monitoramento e observabilidade, hoje a gente tem muito bons profissionais no mercado, mas a maior dificuldade hoje, eu vejo assim, das companhias por si só, é entender o negócio. Essa é a maior dificuldade em qualquer segmento que você vai atuar. Independente da ferramenta que você vai utilizar, a maior dificuldade é você entender o negócio e você criar também um elo com todas as equipes envolvidas no negócio. Inclusive a gente compartilha muito isso, né? Que a gente tem um gap no mercado, a gente compartilha isso desde quando a gente começou, né? No primeiro. Foi no primeiro. A gente fala, o que a gente vê hoje no mercado são especialistas em ferramenta, que dizem que são especialistas em observabilidade. Mas a gente vê uma lacuna aqui bem grande, nenhuma expertise onde a pessoa seja mais estrategista e consiga implantar a observabilidade de uma forma transversal. Não que ser especialista em ferramenta é algo ruim. Não, é muito válido e é muito importante. Faz parte do framework. Exatamente. Mas como é que a gente usa essa expertise de uma forma que a gente consiga segregar de forma estratégica durante a organização, né? Por toda a organização. Então a gente vê muito isso. Legal, né? Que a gente trouxe o Vitor, o presidente da Equinix, o famoso presida. O grande presida. Abraço, pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. E ele fala justamente esse ponto, né? Que ele entende que a observabilidade ela é um framework. Uhum. Ela compõe... E aí a gente fez uma pergunta para ele. A observabilidade além do framework, se eu tirar a observabilidade de você lá agora, o que acontece? Ele falou, cara, é um avião cego. Tá voando, não sabe o que acontece. E falar de observabilidade de uma forma estratégica vai entrar nos bons profissionais de ferramentas. E trazer o Matheus aqui falando de Zabbix, né? É bem interessante porque eu sei e conheço diversos profissionais e empresas e líderes que têm objeção aos Zabbix porque acham que é uma ferramenta muito limitada. No passado, de fato, era, mas resolvia muito problema. Hoje, eu queria que você falasse um pouco de como que está a evolução dos Zabbix. Dá para dizer que concorre aí de frente com os grandes players de monitoramento? Conta aí um pouquinho pra gente. É legal ver isso, né? Eu concordo muito com a sua visão, mas eu acompanho os Zabbix muito de perto, porque a minha carreira nasceu ali dentro dessa ferramenta, então dentro dessa oportunidade. O Zabbix, era uma ferramenta somente de monitoramento. Ele tinha um maior foco no motor, né? Vamos comparar os Zabbix como um carro, né? A Zabbix, ela se preocupava muito na questão do motor, de entregar o que ela fazia bem, de cuidar daquilo ali. Só que ela viu a necessidade no mercado de ela combater ali, de entrar ali, não na disputa, porque hoje a gente vê diversas empresas que têm mais de uma ferramenta atuando dentro do mesmo ambiente. Isso é muito legal, até mesmo para você ter um comparativo de se é possível fazer com menos gasto e ter o mesmo resultado. Então, na versão 7.0, o Zabbix ele passa a ser mais modular. E o que a gente quer dizer com modular? Se a gente olhar para 2 anos atrás, para eu realizar uma determinada tarefa, por exemplo, de eu cadastrar 1000 hosts, né, 1000 equipamentos dentro de uma ferramenta do Zabbix, eu teria que criar uma automação, eu precisaria saber uma linguagem de programação, eu precisaria entender de Zabbix, muito bem da API do Zabbix, saber entender a estrutura por completo para eu criar isso. E quando a gente traz a questão modular, isso não falo só de Zabbix, mas eu vejo um movimento muito grande em todas as ferramentas, que é o quê? Dando mais liberdade aos especialistas e às pessoas que atuam direto à ferramenta, que criem as suas próprias visões. Então, assim, que elas sejam capazes de detectar a necessidade da empresa, do setor que ela está atuando, e que ela somente adapte para daquilo ali que ela precisa. E na 7.0, já tem no 7.2, já tem até no roadmap dos Zabbix, vem a integração com o OpenTelemetry. Que aí o leque começa a se expandir um pouco mais, que aí a gente passa a falar de telemetria,
que é uma coisa muito importante que hoje os Zabbix não conseguem entregar na versão que ele está. Mas a gente vê uma preocupação grande com a empresa que está focada no motor. Então, ela já fez um trabalho, e um trabalho muito bem feito, e agora ela está aprimorando e entrando mais na questão da observabilidade. Então, vem essa questão do OpenTelemetry para integrar cada vez mais, e ela passa a desacoplar um pouco das outras ferramentas que muitas das vezes ela é dependente. Então, às vezes, para você ter uma visualização melhor, você tinha que se conectar lá dentro do Grafana para ter uma visão mais executiva. Hoje o Zabbix ele fornece mais gráficos personalizados. E a questão do modular, você pode, se você conhece um pouco de linguagem de programação, hoje, inclusive com inteligência artificial, facilita muito a vida das pessoas, até mesmo na curva de aprendizado. Costumo dizer, né, que às vezes ela não vai te entregar pronto, mas ela vai ser um curso de graça para você. Você vai conseguir, se você tem domínio no tema, você vai orientando, testando, falhou, você identifica o teste, mas você precisa conhecer cada step, cada produto, o negócio que você está desenvolvendo, a necessidade, a ferramenta e o ecossistema que você está trabalhando em cima. Então, assim, respondendo mais direto a pergunta, os Zabbix vai vir sim, e a gente consegue ver isso publicamente no roadmap para disputar com os grandes players do mercado em APM, e a gente vê cada vez mais presente. Hoje, se a gente olhar, no mundo são 40 milhões de usuários de Zabbix. Então, a gente vê uma quantidade muito grande de Zabbix. Se eu não me engano, no Telegram, o grupo do Zabbix Brasil é o maior grupo de Telegram do Brasil, de membros no Telegram, e ativos. Super colaborativa e ativa. Exato. E isso é muito legal da questão do Zabbix. Por se tratar de uma ferramenta open source, existem ferramentas que são open source, mas não são grátis, não são free. E o Zabbix, ele é esses dois. Totalmente. Ele é totalmente aberto e totalmente gratuito. Óbvio que ele, hoje, uma das grandes dificuldades do Zabbix é a curva de aprendizado. A primeira vez que eu me deparei com o Zabbix, eu fiquei fascinado em monitorar uma porta de switch. Aí eu não imaginava o que ele já podia me entregar. E eu comecei, a cada dia eu ia aprendendo algo novo. Aí eu falei, poxa, eu estava fazendo de forma errada. Aí eu comecei a mandar mensagem no grupo. Aí essa questão da comunidade, a gente vê um movimento muito forte nisso, né? E na minha palestra em 2022, na Zabbix Conference, eu fiz questão de mencionar, porque eu saí dali. Eu não sabia nada. Óbvio que eu tive ali que estudar a ferramenta, mas aí está um grande diferencial que fica dica para quem começa na área, que é o seguinte: procure primeiro fazer para depois perguntar. Tente fazer, mostre o erro que você está tendo para que você consiga ajuda. E é um diferencial muito grande dentro da comunidade dos Zabbix. Dica importante, né, para quem está querendo aprender, que é você dar o primeiro passo. Não adianta, eu quero aprender. Não, vai lá, se esforça, erra e mostra o erro, que você vai aprender 2 vezes. Você vai aprender a fazer o certo e vai aprender onde você errou, né? Porque a maioria das pessoas tem preguiça de ler, né? E aí já quer pedir ajuda sem antes nem saber o que precisa. Quer o resultado, mas não... As pessoas falam, eu quero aprender a fazer, mas na verdade a pessoa quer o resultado só. Exato. Ela quer só o resultado. E aí cria um outro grande problema, né? Porque a gente vê essa questão, a gente vê muitos especialistas, já tive o enorme prazer de trabalhar com muitos colegas de trabalho que são feras em Zabbix, em outras ferramentas, mas já tive a oportunidade de trabalhar também com pessoas que eram certificadas, que tinham a certificação, mas pelo não ter contato com a ferramenta diária, não tinha capacidade ali de atuar e de aproveitar o máximo que a ferramenta entregava. Então, assim, é muito importante você manter-se, tirar suas certificações, que faz total diferença você procurar essa questão da certificação para você aprender, mas você pensar fora da caixa. É uma coisa que sempre me envolveu muito. Então, cara, certo dia eu estava em casa, eu recebi uma ligação de um cara que me seguia no LinkedIn. Ele falou, eu tenho um desafio aqui, eu quero monitorar radar eletrônico com Zabbix. E além, eu quero visualizar as imagens das infrações. E um pouquinho mais, eu quero saber o fluxo de quantos carros, quantas motos, quantos caminhões estão passando bacana, hein? em determinado período. Aí eu falei, cara, vou para cima. É algo... Eu nem sabia que era possível fazer isso. Aí eu caí para dentro, começamos a criar o case,
colocamos a parte os ABICs, a gente, por isso que eu falo a questão de trabalho em conjunto com o time de desenvolvimento. O radar eletrônico é um servidor Linux, que roda uma aplicação ali dentro. Radar eletrônico nada mais é que um servidor conectado a uma câmera, onde tem uma faixa no chão, onde essa câmera ela fica emitindo um raio, como se fosse um laser, e quando passa o carro, ela calcula o tempo de interrupção de uma faixa na outra. Então, quando você passar num radar, você pode olhar no chão, que provavelmente tem a marcação. Exatamente, ele faz esse cálculo. E como a gente utilizou os ABICs, eu precisei entender do negócio, é por isso que eu falo. Então, antes do monitoramento da observabilidade, você tem que entender o negócio. Como que funciona, né? Como que funciona. Então, a aplicação roda desse jeito. Agora, aonde eu consigo capturar essas informações? Coletar essas métricas. Então, o segundo passo é esse. Aonde eu consigo capturar? Hoje, através de um API. Não, vamos fazer por logs, que vai ser melhor, vai onerar menos a questão da aplicação e a gente vai ter maior eficiência. Então, a gente começou a executar um monitoramento através de logs no radar eletrônico. E a gente conseguia capturar, além das infrações, quantidade de veículos, e daquilo ali podia alimentar até questão de tráfego. Então, determinar que determinado horário o tráfego é intenso, determinada data saiu 50 mil carros, 30 mil motos, e calcular isso de forma dinâmica nos ABICs em tempo real, né, dentro dos intervalos de coleta. Foi incrível montar esse projeto, visualizar e depois ver esse produto e olhar assim, casa muito bem. Que é um outro grande desafio. Tornar a observabilidade e o monitoramento em um produto. Cara, sensacional o que o Matheus está trazendo. A observabilidade, a gente fala muito do setor financeiro que a gente passou, a gente está falando de algo do dia a dia público, serviço público. Exato. Tem observabilidade aí, tá vendo? No seu radar, onde você está passando. E aí, depois a gente vai falar de uma outra ferramenta que a gente está aí para logo divulgar uma parceria muito boa que não tem no mercado. Sim. E nessa ferramenta, o que a gente fala sobre? Não é só você monitorar, é as pessoas que têm os dados através da observabilidade e as decisões que ela toma. As informações do radar geralmente estão no órgão público, nos políticos, Sim. secretários. E vai deles como que eles vão conduzir o estudo dessas informações. E uma ferramenta open source, de graça, entregando tudo isso. Imagina tantas outras o que dá para fazer também. Cara, é sensacional ouvir esse case. É bem interessante de fugir do nosso dia a dia, do nosso conhecimento e ir para algo totalmente que a gente nem imaginava, né? Perfeito, e é bacana o case, né? Porque a gente pega a Ecovias lá, pessoas que estão descendo para a Baixada e tanto. Então você consegue ter isso em tempo real, consegue saber número de pessoas que estão indo para a cidade, no fluxo, o pico de tudo em tempo real e tomar decisões para mitigar, né, ou melhorar o tráfego na região. Observabilidade como produto, olha o que ele falou. Observabilidade, cara... E se a gente não está dizendo observabilidade como produto, se não é a tal do Smart Sampa que tem aí rodando, que é várias câmeras que identifica se tem um carro com multa, se tem uma pessoa procurada. Aqui em São Paulo chama Smart Sampa, no interior tem outro nome. Aqui, acho que no estado como um todo é muralha digital. É observabilidade como produto. Observabilidade. Tô coletando um monte de dado, cruzando informação. E aí? É observabilidade. A observabilidade está no nosso dia a dia. Inclusive, quando a gente vai no médico, dá medicamento, se ele não te analisar... vá para casa e observa. E se ele não te observar, você não vai querer voltar nele. Exato. Você fala que ele é ruim. Exatamente. E essa questão de observar, né, a gente vê que não está atrelado a uma ferramenta ou algumas ferramentas. A observabilidade é como se fosse uma cultura, literalmente isso. Um framework. É um framework que está acoplado dentro de uma companhia, dentro de um órgão público, dentro
de qualquer setor que seja um setor de agricultura, seja um setor de varejo, financeiro, e a gente vê isso muito forte. E eu tive essa oportunidade de atuar em diversos segmentos. Então, hoje eu vi já uma coisa que me chamou muita atenção, já não envolvendo ferramenta, mas sim observabilidade. Um case de supermercado, onde a inteligência artificial consegue detectar através de sensores, aí tem monitoramento também, mas consegue detectar através de sensores a temperatura do produto, para controlar a qualidade e validade daqueles produtos. E a gente vê que as empresas, né, e as companhias, elas passam a dar mais valor e dar mais atenção para esse segmento, né? Eu vejo que isso aconteceu na pandemia. Antes da pandemia não se falava, eu pelo menos não escutava muito falar em observabilidade, monitoramento, não sei se também eu não estava muito focado nisso, mas eu percebi que na pandemia as pessoas foram para casa e os diretores e as empresas tinham a necessidade de saber o que estava acontecendo. E como saber o que está acontecendo, sendo que eu não tenho mais ninguém dentro da empresa? Eu não tenho como chamar o Joãozinho para Joãozinho, o que está acontecendo no servidor? Então, passou-se a dar valor a essa área de observabilidade e monitoramento. Mas eu quero até compartilhar algo que eu nem conversei com você, Tânis, nos bastidores, mas agora veio na cabeça. Acho que falta os nossos amigos profissionais da nossa área dar mais valor em divulgar a observabilidade. Muitos dos casos que a gente vê é observabilidade, só que leva outro nome. Acabei de falar o exemplo de segurança. Vocês dois citaram o exemplo de trânsito. Você ainda citou o exemplo de supermercado. Não tá lá falando, eu tenho uma observabilidade que eu vejo a temperatura do produto. Falta lembrarmos a área de negócio que isso é a observabilidade na veia. Ou então, a gente, como autoridade no tema, talvez os caras nem sabem que é observabilidade. Exato, boa. Então lá atrás, né, é monitoração. Monitoração, outro nome. Outro Sei lá, nome eu tenho qualquer. um sistema de segurança. Não, você tem um sistema de observabilidade. Observabilidade. E você faz segurança através do seu sistema de observabilidade. Você tem um produto de observabilidade que é um monitoramento de segurança, de sensor de câmera, não sei o quê, e as automações por detrás, mas no fundo você tem observabilidade. Tudo é observabilidade. Ou seja, né, tudo que você precisa colocar de sensor, colocar de instrumento para extrair métricas, para exibir em algum lugar, Correlacionar. para tomar alguma decisão, é observabilidade e monitoramento. A observabilidade é o sensor que você coloca no seu caminhão para saber a temperatura do caminhão, para saber se a carne que vai chegar no outro estado vai estar boa ou não. Agora, o monitoramento é o que você está recebendo na sua tela com um termômetro para saber se está bom ou não. Então, isso está no seu dia a dia. A gente até trouxe exemplos de cockpit de avião, né, que o piloto não decola sem ter a visibilidade de toda a aeronave. Então, isso está no dia a dia. E a gente aqui, como autoridade no tema, como disseminador de conteúdo, a gente tem, né, a obrigação aí de abrir a mente da galera e trazer a galera para esse mundo e falar, puta, cara... Vamos começar a falar. Vamos começar do dia a dia. Explicar para a área de negócio que é a observabilidade, entendeu? Esse bate-papo agora me fez pensar isso daí, Tânis. Sim. Muita gente está falando de produtos, disso, daquilo, e a gente precisa se fortalecer, a gente precisa levar o conteúdo e explicar para a área de negócios que, no fundo, tudo é observabilidade, temos bons profissionais, entende? Esse é um tema muito válido para a gente explorar muito mais. A gente vai trazer pessoas de negócios aqui, porque tem tudo a ver. Sim. Muito mais pessoas de negócio. E Inclusive aqui. O que o Diego tá fazendo ali atrás? Tá observando a gente. Abraço, tá vendo, Diego. O Diego tá vendo ali atrás qualidade do som. Se a gente tá falando, né, muito perfeito. Perto, não dá. Tá vendo câmera, tá vendo tudo ali, cara. E tá lá um monte de dashboard ali, que ele não chama de dashboard, mas são dashboards ali atrás, entendeu? Então todo podcast tem uma observabilidade também. Então a partir de agora o Diego, quando vir agora os novos clientes aqui, ele vai falar, gente, eu tô com o meu equipamento aqui de observabilidade para garantir a qualidade do meu serviço. Exato.
Antes o Matheus falou aí, a gente tá deixando um suspense do que é esse produto dele, antes da gente entrar nesse tema. Você estava na AWS Summit aqui de São Paulo, veio para poder participar aí dessa feira de tecnologia enorme. Conta pra gente um dia a dia o que você viu lá de interessante. Era mais do mesmo, não era? Foi muito interessante, inclusive foi a primeira AWS Summit que eu participei, mas assim, foi muito enriquecedor em questão de network e questão de mercado. Eu consegui ver diversas plataformas e tecnologias traçando o mesmo rumo. E se falava muito também de inteligência artificial, que é o assunto do momento, mas a inteligência artificial, né, agregada também à observabilidade, ela traz muito mais valor para o Você já negócio. estava bem posicionado ali no Exato. mercado. Então, eu comecei a ir stand, vendor, e conversando com eles, e vendo qual o caminho que eles estavam seguindo. E se você for parar para pensar, as ferramentas por si só, elas têm o mesmo objetivo. Elas têm algumas peculiaridades ali que são semelhantes de alguma ferramenta ou outra, mas vai muito do negócio. O que faz sentido para o negócio ter dentro do escopo de observabilidade a ferramenta. Então, muitas das vezes eu posso trabalhar de forma cross, onde eu tenho mais de uma ferramenta observando e monitorando o meu ambiente, mas muitas das vezes eu posso ter uma ferramenta só. Pode ser uma ferramenta open source, pode ser uma ferramenta paga, mas aí vale muito da tomada de decisão e de entender a questão do produto. Teve algo que você olhou e você falou, cara, isso daqui, num geral mesmo, você falou, sensacional, bacana, que prendeu sua atenção, você falou, valeu a pena ter vindo no AWS Summit. Cara, questão da inteligência artificial por si só foi algo que me prendeu muito e abriu muito os meus olhos, e não somente pela questão da inteligência artificial, onde que eu estava assistindo a palestra, mas que eu vi que as ferramentas de observabilidade e monitoramento, mas não só elas, mas todas as outras empresas voltadas que estavam ali com seus stands, estavam dentro do mesmo assunto. Então, como tratar isso? Tem muito também a questão agregada de segurança, que é uma preocupação muito grande quando a gente fala de inteligência artificial e até mesmo de observar. E tudo, a gente sempre volta para a mesma palavra, observar, observar e observar. O William Lavieri, ele fez uma palestra que eu fui, me convidou lá, um abraço para ele, inclusive, e ele falou aqui também que na observabilidade você tem um tema que ninguém muito fala, LGPD. LGPD. Exato. LGPD, você risca ali do lado toda hora, isso quando você não dá uma violação às vezes. Porque quando a gente fala em observabilidade, a gente fala em 3 principais pilares, né? É o trace, as métricas e aonde está a LGPD, logs. Né? Então a gente precisa ter um trabalho e a gente vem enfrentando muito problema porque a gente, quando fala em logs, aí envolve a observabilidade, que é estruturar os logs das aplicações e normalmente as aplicações não estão estruturadas. Então vem um monte de logs sensíveis, aí vem a questão da LGPD. Aí a observabilidade é chato, né? Exatamente, a observabilidade vem justamente para dar essa visibilidade. Exato, e aí você tocou num ponto muito interessante, que é o quê? A observabilidade da observabilidade. Muitas das pessoas olham para a observabilidade e falam, vamos usar a ferramenta X para fazer a auditoria. Mas, por exemplo, a gente está auditando que determinado usuário fez dentro de uma aplicação. Mas você está auditando quem acessou a sua ferramenta de monitoramento e buscou daquela informação que o usuário pesquisou determinado conteúdo? Isso é um ponto muito importante que eu vejo que os especialistas e as pessoas técnicas da área não estão tendo essa visão ainda, que é muito importante de ter. Porque quando a gente fala de auditoria, né, a gente falando de companhias grandes, chega lá uma auditoria e você tem que entregar os dados, beleza. Mas quem tem acesso no dia a dia, pode ser que os dados não vazaram direto da aplicação, mas vazou de dentro da ferramenta de observabilidade. E como você identifica isso? Monitorando a ferramenta de observabilidade também. Então, você observa não somente o externo, mas o interno também. Então, você começa a cercar todo esse conteúdo. A gente entra na questão do log que ele comentou. Você falou algo e veio aqui a palavra do Pode Isso, Arnaldo, nosso grande amigo aí, que compareceu
aqui nos estúdios DW para conversar com a gente, e ele falou algo, e aí eu vou te falar o que ele falou, que você vai poder assistir, inclusive. O pessoal aqui também vai ter visto um pouco antes, que é o 11º episódio. Ele fala o quê? O que você precisa para ser líder? O que a Equinix pensa como líder? Porque você ser o segundo, terceiro, quarto lugar é fácil. Só você copiar o primeiro lugar. Só você copiar o segundo lugar, copiar o terceiro lugar. Então, como que você se posiciona? Você tem que pensar a próxima tendência, você tem que ditar a próxima regra. E aí, complementando com o que você está falando, fica aqui uma dica, conversando já com alguns colegas nossos que trabalham nas empresas de observabilidade, grandes players, não só um, mas já 2, 3 empresas grandes. O que você vai revelar aqui, vai falar o que você está fazendo, nenhum deles está fazendo. Nenhum deles está pensando. Então, eu diria que temos grande chance, se você investir, se der certo, de ser uma empresa que vai ditar tendências. Essa vai ser a primeira, com certeza. Nenhum deles está pensando da forma como que você está pensando. Sem sombra de dúvida, conversei com eles, o roadmap deles, que não podemos falar muito. Mas nenhum deles tem isso que você fez no roadmap. Tem um grande passo aí, né, que você está dando para abocanhar boa parte do mercado. E o uso da IA, eu tive também no Febrabantec, e realmente está na pauta dos principais eventos, né? E para dar um pouco mais de contexto para a galera, né? Como que a IA pode ajudar nessa parte de observabilidade, né? Eu vejo muita IA na forma preditiva da coisa, né? Da gente conseguir se antecipar aos problemas e também da capacidade de forma rápida de correlacionar os dados de diversas fontes e trazer isso de uma forma simples e objetiva para ação rápida. O que você, na sua experiência aí, você vem fazendo, já vem aí provavelmente falando. Quando sair esse vídeo aqui do podcast, já vai estar rodando um produto no mercado. Quer falar o nome? Já cita aí, divulga. A nossa empresa chama Moonsphere e tem toda uma questão por trás disso. Moon, por causa de monitoramento, Z, por conta dos ABICs, e Sphere, esfera. Então, esfera de monitoramento dos ABICs. Porque nós temos como objetivo, nosso principal foco é começar com os ABICs, com a criação de módulos para os ABICs. Mas a gente, num futuro bem próximo, a gente vai estender isso para as outras ferramentas também. Vai manter o Z? A gente tem que manter para lembrar da onde a gente saiu. É algo que representa muito para mim, também como profissional e como pessoa, que mudou não só a questão do Matheus profissional, mas minha vida pessoal também. Eu era técnico de instalação de internet e olha onde eu vim parar. Então, vale muito dessa questão. Então, eu carrego muito isso com isso, essa questão dos ABICs comigo e dessa gratificação da comunidade, do senso. Então, além de me preocupar, né, eu quis fazer um negócio e todo negócio ele precisa de investimento e precisa de dinheiro para que se mantenha. Porque é muito fácil eu pegar agora, eu disponibilizo o módulo, e depois que sair uma versão nova da aplicação, como que eu mantenho esse módulo atualizado, que você não vai ter problema e você consiga utilizar a versão atualizada do seu módulo? Então, a justificativa é essa. E o outro ponto muito importante que eu quis é que dentro do nosso módulo vão ter módulos 100% gratuitos, que na verdade os primeiros módulos vão começar 100% gratuitos. Hoje eu vou dar um exemplo simples. Dentro da ferramenta dos ABICs, para quem conhece, tem uma coisa que chama manutenção, maintenance, onde você pode criar um período de manutenção. Vamos supor que determinado técnico, vamos dar um exemplo da Equinix, vai lá fazer uma manutenção dentro de um servidor. Ele precisa fisicamente desligar um servidor, mas esse servidor está sendo monitorado. Então, você precisa criar uma manutenção para daquele servidor, para que ele não gere uma ação. Não dispare um e-mail, não dispare um chamado, porque daquilo ali já foi uma ação planejada. Então, ele continua sendo monitorado, você decide se ele tem coleta de dados ou não dentro dessa janela de período, mas aí tinha uma grande complexidade que eu vi dentro de uma oportunidade onde eu estava atuando, que era o quê?
Hoje, dentro dos Zabbix, é muito complexo você criar a manutenção quando a gente fala de múltiplas datas. Vamos falar, por exemplo, de feriados bancários. Em determinadas empresas, quando é feriado bancário, ela não recebe, vamos dizer assim, os arquivos do dia anterior. Mas isso é normal, porque é feriado, e ela não vai mandar, ela vai mandar num outro dia. Então, imagina você ter que toda hora, e é um passo para quem conhece a ferramenta, ter que ir lá, clicar, seleciona uma data, depois fecha, clica, seleciona outra, fecha, clica, seleciona outra. Então, a MoonSphere, ela veio com essa ideia de diminuir a curva de aprendizado da ferramenta e que ela se torne mais acessível. Desde uma pessoa que não entenda nada de monitoramento, de ir lá através do nosso chat, bot lá, que vai te dar todas as respostas que tem dentro ali da observabilidade no monitoramento que a gente tem ali dentro, e facilitar também a curva de aprendizado, que é um grande, vamos dizer assim, uma grande barreira hoje de ser quebrada, né? Precisa desse primeiro passo. Então, essa estratégia é muito legal. Então, a gente traz módulos que vão ser 100% gratuitos, que, inclusive, spoiler, já tem parceiros, inclusive, da própria Zabbix, que nos contataram e já querem colocar para dentro e autorizaram a usar a imagem deles dentro já do nosso site. E tem órgãos públicos que já estão querendo colocar o nosso módulo lá dentro. Já começou a estourar, Exato. você tá bem posicionado. Sensacional, cara. Acelera, só isso. Não vai 60 km por hora, não. Acelera. Vai a 300, bicho. E dando já a dica do chatbot que você fez, não sei se você já tá com essa ideia, mas eu gostaria de chegar no chatbot e falar, tem uma suspeita de problema na minha aplicação. Tem mesmo? É o chatbot. Já tem um problema aberto X e o time já está atuando com previsão de tal hora. Exatamente. Então, se não tem, por favor, coloca no backlog, é um pedido do DevOps. E quando fala em inteligência artificial, é muito legal que esse produto específico, a inspiração saiu desse podcast. Saiu da palavra do nosso colega. Eu acho que temos que ter um royalties aí. Então, muito bacana. É por legal. Isso que é importante você estar bem conectado aonde você está atuando. Então, ver o comportamento, ver como as pessoas estão se comportando. Então, quando eu falei em inteligência artificial, escutei ele falando em inteligência artificial no monitoramento e observabilidade, eu falei assim, eu quero que a inteligência artificial ela crie tudo sozinho para mim, porque é muito fácil eu criar, por exemplo, muita gente ainda confunde automação e IA, e LLMs, são coisas distintas. A LLMs, né, os modelos de linguagem, vêm exatamente para diminuir essa questão de curva de aprendizagem e automação e facilitar para o usuário. Então, o nosso módulo, eu não tenho pré-definido lá no código que está ofuscado, que ninguém vai ver, obviamente, pré-definido que vai buscar lá, para você buscar um host, para você buscar um item, você tem que bater nessa API. Não, ele vai, com base na sua pergunta, ele vai entender o que ele precisa fazer, o que ele precisa buscar e te exibir a informação. E aí trouxe uma coisa muito legal. Linguagem natural, né? Exatamente. E aí trouxe uma coisa muito legal, que eu fiz até um case muito legal voltado no chatbot. Eu coloquei uma rede de farmácias para monitorar o faturamento de uma rede de farmácias, onde um diretor da empresa ou um técnico simplesmente chega lá e fala, olha, qual o faturamento da farmácia Morumbi e da farmácia Ibirapuera no dia de hoje, em horário comercial? E ainda específico, em horário comercial. Aí ele vinha e te trazia todos os dados. Além de trazer os dados, ele te traz o comparativo. Olha, olhando aqui a farmácia de Morumbi, ela vendeu muito mais, mas o ticket médio é menor, e na farmácia Ibirapuera vendeu menos, mas o ticket médio é maior. E o volume de máxima de transações, vamos dizer assim, foi determinado horário. Então, e ela começa a te trazer insight. Você está me dizendo que você criou um assistente que é tanto técnico, é um gênio, vamos dizer assim. Se o cara técnico quiser lá conversar, servidor tal tá fora, ela vai responder. Ou então, se o diretor que não quer saber nada de tecnologia, ela também vai responder. Mas, inclusive, se o diretor quiser saber de tecnologia, ela responde. É isso que você está me dizendo? Exatamente. E de forma mais fácil. Ele não precisa mais navegar por um monte de página, conhecer tag, filtrar. Ele simplesmente vai falar, olha,
quanto de faturamento eu tive, quantos servidores dentro de Osasco eu tenho rodando nesse exato momento. Você tem um total de servidores ativos rodando nesse momento e o total de desativados. Você tem tantos incidentes acontecendo nesse momento dentro desse escopo e de forma automática. Olha que informação, se você não conseguiu conectar aqui a conversa, olha só a informação. Eu tenho um chatbot, aí eu sou executivo, eu quero saber como que está a venda no meu negócio, unidade 1, unidade 2. Por que a unidade 2 vendeu menos? Aí o chatbot vai falar, vendeu menos porque teve um incidente que impactou em 2 horas o serviço. Tá explicado. O cara de Olha negócio... o potencial disso. É sensacional. É sensacional, cara. Sensacional. Ainda, eu vou além, nos bastidores aqui com um colega de um grande player de observabilidade, perguntei pra ele se tinha isso daí que você fez. Não tinha, não tem nem mapeado. E eu falei, pô, por que não? E aí fica uma dica pra você. O Gosto pegou uma dica, agora eu vou dar uma dica pessoalmente pra você. O CMDB já vai estar lá. Agora, tem a parte de gestão de serviço, nível de serviço, o que roda no servidor 1, no servidor 2. E aí, deixar de forma muito agnóstica do usuário conseguir subir um Excel, um Word com informações para que isso no futuro ele consiga correlacionar. Porque nesse momento você tem a parte de vendas e tudo mais, mas algumas informações são provenientes de outras ferramentas de ServiceNow, ou até mesmo muitas empresas usam Word, Excel, dessas empresas conseguirem subir esses dados e o seu chatbot ali vai dar agora mais uma informação. Eu estou com um servidor parado X, que está me impactando em tais sistemas, que geralmente é sigla para a área técnica, para a área de negócio, isso daí está impactando a jornada 1, 2 e 3. Olha só o avanço. Exato. E casando muito nisso também, o Zabbix, ele vem agora numa pegada questão de tags, e ele vem também correlação de eventos. Então, por exemplo, se eu tenho um incidente, vamos dizer, numa aplicação que está rodando no servidor XPTO, e topou CPU, logo em seguida topou memória. Então, eu não preciso ter 2 incidentes. Ele começou ali topou CPU, então, e depois topou memória. Então, ele já consegue hoje, na versão que ele está, identificar a causa raiz daquele incidente. E a questão de tags é muito importante na hora da elaboração do projeto. E que é uma coisa muito difícil de acontecer, porque a gente já vê que o mercado já tá avançando e já tem ferramentas rodando. E muitas das vezes você não vai ter oportunidade de começar do zero. Você vai entrar, o negócio ou já tá 1000 maravilhas, ou tá um terror e você tem que organizar aquilo. E aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Entender o negócio, conversar com o time, seja de comercial, envolver eles nisso, para eles entenderem que a observabilidade faz parte do produto que eles estão vendendo e mostrar o impacto para eles. E através das tags a gente consegue falar, olha, essa aplicação aqui impacta determinado produto. Então, através dali, com a inteligência artificial também, ela vai trazer essas informações. Dentro do chat hoje já é possível, por exemplo, você colocar uma planilha e falar assim, ó, sobe tudo que está aí dentro dessa planilha. Você só coloca um Excel lá, o host, IP, coloca a tag que você quer, o grupo, e ele vai lá e sobe. Você não precisa mais ter tempo e de curva de aprendizado. Você aprender uma linguagem de programação para você fazer uma automação. Ele vai lá e faz tudo. Bacana. E eu posso te dizer que você criou um Megazord, cara. Tem os Power Rangers, que são ou Júnior, ou Pleno, ou Sênior, ou Especialista, e você tem o Megazord. O Megazord é isso daí que você criou. Pode ter certeza que você tem que replicar isso daí para outras ferramentas, ou até mesmo criar um produto seu. Não sei. Você criou o Megazord, agora você tem que organizar e ver como que esse Megazord, os outros Power Rangers vão acessar esse Megazord, porque você falou do seu amigo, né, que era vendedor de carro. Então, é um Megazord. Ele vai chegar lá e ele quer atuar igual um sênior. Ele pode chamar a ferramenta e falar como que eu restarto um servidor. Só que são informações específicas, IP específico e tal, que a ferramenta vai deixar restrito ali. Parabéns mesmo. Muito bacana de ver iniciativa assim.
Tenho certeza que é uma empresa que a gente vai falar, estamos trazendo o fundador, o idealizador, igual foi com o Vitor Souza da DigiBee. É uma ferramenta também disruptiva, a DigiBee, sensacional. E, cara, orgulho demais de ver isso daí sendo construído aqui no Brasil, entendeu? Cara, sensacional. Parabéns pela sua história, parabéns pela empresa. A gente fica muito feliz, né, de ter esse testemunho. Né, que a gente foi um influenciador para que ele pudesse criar esse Megazord. É um Megazord que vai bombar. Por favor, manda esse vídeo pra gente, a gente quer divulgar. Vou divulgar no meu LinkedIn, no LinkedIn do Tecops. Conta com a gente. Tudo que você divulgar, fala pra gente aí que a gente vai compartilhar, vai atingir outros públicos. Já tô vestindo a camisa da Moonsphere. Já estou vestindo a camisa sua e da empresa. Parabéns, grande iniciativa. E voltando um pouco lá atrás, falando agora da parte pessoal, você disse assim, né, que você ajudou um amigo, que você tem grande gratidão pelos hábitos. Isso é muito bonito. Mas muitas vezes as pessoas, elas querem mudar o mundo. Só que mudar o mundo começa fazendo o que o Matheus está fazendo. Mudar o mundo de uma pessoa, cara, imagina quanto que você consegue impactar. Perfeito. É uma grande iniciativa. Os colegas aí que muitas vezes querem mudar o mundo da noite pro dia, segue o exemplo. Ajuda uma pessoa do lado, dá a mão pro colega ali. A competitividade, ela é válida, ela é bacana, ela tem que existir. Mas tem uma frase que eu li esses dias que quando você chegar no espaço pequeno, tente ampliar ele. Não precisa só caber você, às vezes pode caber 10 mil pessoas, entendeu? Isso que você faz, isso que a gente tem feito, isso que a gente tem pregado, isso muda a sociedade, muda o mundo como um todo. Ver o Vitor falando aqui de ESG, que a empresa não pensa somente no lucro, pensa na qualidade de vida do futuro do planeta, e isso é um exemplo como empresa, como CNPJ. Como CPF, o que eu posso fazer? Excelente colocação, Ademar, muito bem colocado. Essa parte de fazer o algo a mais, né? O Vitor trouxe muito isso, que faz o algo a mais. E você com essa história, trazendo esse ponto do Ademar, você está transformando a vida do seu amigo de infância e você, com o seu produto, você vai transformar milhares de vidas que passam noite virando na tela do computador para identificar problema. Às vezes não resolve. Às vezes não resolve. E aí tem crise de burnout, que foi que o Vitor trouxe aqui. Então, além de você, né, trazer essa parte de transformação de vida, estando do lado de alguém, você com o seu produto vai impactar muita gente, cara. Então, parabéns pela sua iniciativa. A dica que eu dou, se você tem um mega produto em mãos, acelera aí. Se não tiver um bom vendedor, você vai ter dificuldades. Então, cara, foca bastante no marketing, porque o que o seu produto vai entregar é algo de grande valor. Então, vamos divulgar. Vamos conectar ele com a pessoa que veio aqui na cabeça, nos bastidores a gente fala. Sim. A gente tá com bastante contato aí. Tem uma pessoa aí que a gente vai conectar você, e aí vai de você. Vamos fazer essa ponte. Conta conosco, no que a gente puder gerar de influência com as conexões que nós temos, vamos fazer. Mas foca na divulgação, cara. Isso é importante. Não adianta ter um Megazord se a gente não consegue mostrar o valor para as pessoas. Temos esses casos em outras empresas que tem um Megazord, não sabe usar, mas tem a dificuldade de fazer esse Megazord funcionar para outras pessoas. E aí traz um grande ponto, né? Quando eu decidi abrir essa empresa, eu me preocupei também de ter pessoas comigo. Então, eu tenho 2 sócios que são donos de empresas também, tá? Que estão por trás e tem empresas rodando aí no Brasil, fora do Brasil também. Então, são pessoas que trazem mais segurança e bagagem também, traz mais seriedade, não que eu não trago seriedade, eu trabalho com a ferramenta, além de poder
tá atuando e ganhando dinheiro com isso, espero ganhar bastante dinheiro com isso e também gerar resultado para a empresa que vai estar utilizando o meu módulo, tá atuando com algo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, que poucas pessoas têm essa oportunidade. Então, isso é muito interessante. E essa questão dos ABICs me mexeu muito comigo, então eu me cerquei disso. E aí traz um ponto muito interessante, a questão do marketing, eu me preocupei com isso, tenho uma equipe preparada para isso também, mas aí está um ponto muito legal dos ABICs, e foi muito estratégico começar por ali. Porque não tem ninguém que seja focado 100% nisso, e 2, pelo poder da comunidade. Então, você que está assistindo a gente aqui, você que vai levar o meu produto para facilitar o seu dia a dia, você que está começando, exato, lá para o seu coordenador, para o seu gerente, vai falar, olha aqui o que está acontecendo, olha o que essa empresa está fazendo. Então, um exemplo, eu não vou citar o nome agora, porque eu ainda não tenho permissão, mas um dos maiores órgãos públicos do Brasil vai estar utilizando um módulo da Moonsphere dentro do seu ambiente. E a gente está falando de um órgão público que tem questões de segurança, questão de LGPD, e é um segmento muito fechado para coisas novas. Então, a gente traz um pouco... Então, essa questão da comunidade, ela consegue me dar maior flexibilidade para atingir mais pessoas. Então, assim como eu conto com vocês para que isso vai se passando, né? E isso até a questão do podcast, isso é muito importante fomentar, né? Questão de observabilidade, monitoramento, compartilhar esse vídeo, compartilhar com quem que você acha que, poxa, seria legal assistir, olha que legal que eles estão criando aí, questão do podcast, dos assuntos que eles estão trazendo, esse produto que a Moonsphere está lá, desenvolveu, o Matheus está à frente, entendendo a dor realmente do usuário, a dor do negócio e facilitando no dia a dia. Então, entregar, eu me senti em dívida com a comunidade, quis fazer um negócio que fosse acessível, fazer algo que realmente fosse ganhar volume, que eu vou conseguir atender desde um provedor pequenininho de internet a uma Equinix da vida, ou uma empresa lá fora multinacional, gigantesca, que a gente tem diversos hosts pelo meio. Então, você está falando que você está disponibilizando um módulo dos ABICs que... Aliás, um pacote. Um pacote com diversos serviços que facilita o dia a dia do cara que fica na madrugada cadastrando o host. Além disso, a empresa vai ter acesso a poder utilizar um módulo que transforma o analista dela júnior em um especialista. Exato. Aí ganho operacional que vai disso, ter um monte de gente falando, que maluco é esse? Um júnior sendo especialista, vai com calma, usa que você vai entender. Exatamente. Usa e depois conta pra nós. É isso aí. Parabéns, cara. Parabéns. Estamos chegando ao final. Tô orgulhoso mesmo. Eu tô até pensando no nome aqui, ó. Da observabilidade ao empreendedorismo. Olha, já podemos colocar esse nome, né? Gostei. Isso aí, da observabilidade à empresa milionária, olha só, cara. E pretenda voltar depois ainda, num outro período, já trazendo resultados e a gente acompanhando e vendo o pessoal que está acompanhando o podcast, trazendo mais ideias, porque a ideia da Moonsphere é escutar quem está lá na ponta, a necessidade do negócio, e a gente está sempre um passo à frente, a gente acompanhando, sempre está vendo o que está sendo desenvolvido e entregar ali o valor agregado. Então, quando você está investindo num pacote, num módulo da Moonsphere, você está agregando valor ao seu negócio. E a comunidade. E a comunidade, principalmente. E fomentando cada vez mais. E lembrando que, a Moonsphere é uma empresa focada em desenvolvimento de módulos. Mas se você tem capacidade, e o brasileiro tem muita capacidade disso, vai lá, estuda, constrói o seu próprio módulo, tem uma ideia nova. Se você não tem capacidade, coloca lá, a gente tem um fórum também dentro do nosso site, onde você pode falar, olha, acho que seria legal ter um módulo que faria isso. E a gente vai escutar e entender a necessidade, se faz sentido para o mercado, para a gente estar entregando isso para vocês. Bacana. Que show de bola, cara. Obrigado. Finais aí? Pelo seu tempo, fique à vontade aí pelas considerações finais.
Só tenho que agradecer, na verdade, pelo tempo de vocês também. Eu acho que é uma troca, na verdade. Aqui não tem um entrevistador e nem um entrevistado. É realmente um bate-papo. E é uma troca muito valiosa, né? Então, através aqui, eu trouxe um pouco da minha história, um pouco da minha vivência de observabilidade. E amanhã, né, depois desse episódio, no próximo episódio, eu vou estar assistindo outra pessoa falando do mesmo tema. E talvez desse assunto eu vou tirar outra ideia. E talvez a pessoa que está assistindo o anterior vai assistir o meu e vai falar, olha, eu posso fazer isso também. Então, galera, é destravar, pensar fora da caixa e estar sempre conectado. Então, LinkedIn, YouTube, que você comentou Spotify, eu não sabia disso, poxa. Imagina você tá num carro e aprendendo, escutando ali um bate-papo e aprendendo. Gerando ideias, e isso é muito legal. Então, parabenizar também pelo projeto de vocês, né, que é fantástico. Quando eu bati o olho, eu falei, cara, se eu tiver oportunidade, eu tô em São Paulo, eu preciso lá trocar um bate-papo com eles, que eu acho que vai gerar muito valor, e também para expressar gratidão, que automaticamente isso me impactou também lá do outro lado da telinha, que hoje vocês estão e eu tô aqui. Bacana, espero que sua estadia aqui no nosso estado esteja sendo muito, muito proveitosa. Espero que os nossos amigos paulistas e paulistanos estejam recebendo você aí com carinho, uma pessoa super agradável. Você está convidado a vir sempre que quiser aqui. Eu estou realizado, não por causa que ele falou que a ideia foi nossa, mas de ver a ideia em si é muito válido. E eu não só espero ter ensinado e passado algo, mas com certeza eu posso te afirmar que eu aprendi muito aqui. E essa ideia do Tecops, né? É a troca. E enquanto a gente não consegue conversar com quem está do outro lado agora, mas logo pode estar aqui. E eu posso estar aprendendo pessoalmente com a pessoa, entendeu? Obrigado mesmo pelo depoimento. Obrigado por mostrar uma empresa brasileira crescendo. Eu vou bater muito na tecla disso daí. Os brasileiros precisam arregaçar a manga e fazer. Muito bom. Hoje, o Atanis que entrou na porta quando chegou, o Atanis que vai sair é outro. Bacana. A gente teve uma aula incrível com o Vitor, né, que a gente comentou aqui nos bastidores, que abriu demais a nossa mente. Agora com o Matheus, trazendo muito insight bacana, né, da história de vida dele e do produto que ele criou de observabilidade, também traz pra gente algo que a gente tá no caminho certo, né? Então eu saio daqui com a energia mega carregada e com brilho nos olhos e com mais vontade ainda de fazer acontecer as coisas. Eu também. Cheguei aqui bem diferente do que eu estou agora. Exatamente. Bacana. Vamos pra cima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tem convidado de peso vindo.